você e o Gani sentiram desta direita que finalmente me parece que se uniu? Qual é a percepção e qual é a pauta? O Gani é um cara que tem a sensibilidade, obviamente, na economia. Mas ontem a gente viu a iniciativa dos governadores, da turma, e com uma pauta. Governador do Paraná. A gente teve Ratinho, José, todos unidos, Caiado, todos unidos, e parece que pelo mesmo pensamento. Essa é a linha agora? Exatamente. Eu vi dois aspectos muito positivos ontem. Primeiro, a manifestação foi muito grande. Se foi 44, 300, não importa. As imagens acabam falando por si só. Foi uma pauta suprapartidária e supraideológica. As pessoas que estavam ali, a população, não sei se você concorda, Cristina, mas estavam querendo uma pena mais justa para aquelas pessoas do dia 8 de janeiro. Penas muito exageradas, 14 anos, enquanto tem traficante solto. E o segundo ponto foi essa união da direita, porque a direita pecou muito no passado por divergência, por briga, por ego, e me pareceu, pelo menos foi a primeira sinalização, de uma direita mais unida para 2026. Concordam ou não? Eu acho que sim, até pela expressividade presencial, né? Não vamos falar de número mesmo, mas estava muito lotado. Estava muito lotado, com aquela mesma dificuldade de se movimentar das manifestações lá de 25 de fevereiro do ano passado, aquela em que o jornalista Sérgio Tavares foi detido em Guarulhos, as manifestações dos anos Bolsonaro, que também eram bastante expressivas, aquelas de 7 de setembro. Eu estive em todas aqui na Paulista, né? Eu estive em poucas em Curitiba, porque normalmente as mais expressivas eram aqui e eu era muito demandada para vir para cá, e aí tinha... Eu lembro que a de 7 de setembro de 21... Eu ainda era substituta no Pingos nos Is, sempre que alguém estava de fora eles me chamavam, e naquele dia eles estavam com o quadro inteiro, mas me disseram, já que você está em São Paulo, vem. A gente fez um Pingos nos Is com toda Ana Paula Henke, eu estava aqui também, e a gente teve 600 mil pessoas online acompanhando o Pingos naquele dia, de tanta gente que estava na Paulista e querendo ainda continuar repercutindo aquilo que a gente tinha vivenciado na rua. O de 22 também foi grande, então essa de ontem foi expressiva nesse sentido, é comparável. E as ruas paralelas ali estão cheias. Esse é o desespero da esquerda, porque o modus operandi agora, que eles vão ter que mudar, porque antigamente só São Paulo era... Eu fiz até essa pergunta para a prefeita de BC. Hoje, um bom prefeito, um bom governador já é um grande nome, não importa o município ou o estado, já é um grande nome para sair como presidente da República, candidato da direita. Ou vice, né? Ou vice. É isso, talvez. Agora eles não sabem mais aonde está o alvo? Eu acho que tem isso. A gente teve... Vamos pegar o caso dos governadores, né? A gente teve 7 governadores em cima do caminhão, né? E a gente teve 7 governadores, se a gente for olhar ali, estão todos de alguma forma agora caminhando junto com a direita. Tem patente para isso. Caminhando junto com a direita e com o chamado bolsonarismo, mas não necessariamente eram isso na pandemia. Por exemplo, eram governadores que fecharam o Estado indo contra, de uma forma muito drástica e por muito tempo, indo contra as medidas do então presidente Bolsonaro. O STF tinha dado aval para os governadores e prefeitos fazerem por conta própria e eles foram fazendo por conta própria. E aqui não vai nenhum mérito ou demérito às decisões de cada governador ou prefeito, mas fato é que algumas populações viveram coisas ali que gostariam não ter vivido. Né? Ainda mais hoje pensando, Curitiba é uma cidade que perdeu perdeu participação no PIB nacional por conta das medidas drásticas da pandemia. Criança na escola. O maior lockdown escolar do país foi Curitiba, 2 anos. É um absurdo. Isso é o maior absurdo. A maior sacanagem que fizeram foi com as crianças. Pandemia, a turma não podia estudar, né? As escolas. Então, por exemplo, Paraná e Curitiba foram estado e cidade que decidiram não acatar aquela sugestão de Bolsonaro, presidente, de manter academias e salões de beleza abertos. E por que ele previa aquilo? Porque os médicos já diziam, a autoestima da pessoa influencia na imunidade. Obviamente que o nível de atividade física influencia na imunidade. As pessoas não podem sair para a rua para tomar sol, que o sol também ajuda, né? A vitamina D ajuda na imunidade. Deixem pelo menos se exercitar e cuidar de si, para não ficarem trancadas em casa se sentindo um patinho feio e poderem ter alguma reação ao vírus se o vírus atacar. No grosso era essa a ideia. E não, os governadores e prefeitos não acataram porque eram contra Bolsonaro, por motivos óbvios. Agora estão ali. Então, nesse aspecto, sim, a gente está vendo uma união maior. Entre os manifestantes, não sei te dizer, porque aí está todo mundo verde e amarelo, a gente não sabe mais quem é. Mas digo da classe política mesmo. Da classe política, né? E aí, mas o que a gente viu que foi muito expressivo, vereadores de várias cidades do país, deputados estaduais, não só de São Paulo, deputados federais e senadores em número expressivo, né? De outros estados, inclusive, vindo. Eu acho que nesse sentido, talvez tenha sido a manifestação de todas essas que eu citei, de todos esses anos, que teve maior número de apoio parlamentar.
o capital político do Bolsonaro é inegável, mas você acha que esses políticos de direita lá na frente, também que manifestação é manifestação, a turma gosta do apoio popular, né? É uma oportunidade. Gosta da imagem, subir no carro, dar um bom discurso. Sim. Você acha que lá pra frente essa turma tá alinhada com esse pensamento? Porque o Valdemar da Costa Neto, ele alinhou, falou, olha, é o Bolsonaro que é o nome da direita. Caiado, lá no passado a gente viu que não era bem assim, né? No passado até recente. Caiado tá com a pré-candidatura para a presidência lançada, né? Então. Ele próprio. Bom, agora eu vou falar como jornalista. Boa. Tá? Vamos falar como jornalista. Eu preciso diferenciar, porque como eu estou em duas carreiras, estou na pré-campanha paralela ao Senado, não é a pré-candidata aqui falando, porque aí poderia até ter interesses eleitorais que me favorecessem para dizer o que eu vou dizer. Como jornalista, o que a gente está vendo? Tem 4 governadores já se despontando como possíveis candidatos a presidente, inclusive. Que é Rio Grande do Sul, não estava aí, o Eduardo Leite do PSDB, é o Zema de Minas, que é verdade. Eternamente votado. O Ratinho Júnior do Paraná, aliás, tem 5. O Ratinho Júnior do Paraná, o Caiado de Goiás e o Tarcísio, embora o Tarcísio já tenha negado, dito que vai para a reeleição e tal. Mas a gente ouve esses nomes, o eleitor especula, a imprensa especula toda hora, são nomes que estão aí. Mas a gente sabe que desses 5, alguns ali só vão se cacifar se Bolsonaro não estiver elegível. Sim, 2. Né? Sim. E desses, aí não vou citar nomes, deixo com vocês nos comentários, tá? E desses, alguns estão ainda tentando cavar uma vaga de vice numa possível chapa Bolsonaro. Sim. Então, óbvio que nesse momento é conveniente estar todo mundo a favor da direita, mas aí vamos para o contexto da manifestação. Qual era o mote? Anistia já. A gente está pensando em inocentes que estão presos ou pessoas que eventualmente sejam criminosas no aspecto vandalismo, né? Que, vou te dizer, eu acompanhei muito de perto dos 2.305 presos do 8, do 9 de janeiro e das operações Lesa Pátria, pouquíssimos estiveram de fato envolvidos em atos de vandalismo. Muitos, a imensa maioria, sequer entrou em prédios públicos. Né? Ninguém tinha armas, ninguém dos presos tinha armas. O dono do estilingue com bolinha de gude que foi apreendido, ninguém sabe quem é. Os infiltrados e havia infiltrados nunca foram investigados. Exato. Eu cansei de divulgar vídeo de gente encapuzada, de camisa com cara do Bolsonaro, ou bandeira verde e amarela nas costas, mas encapuzados. Manifestante verde e amarelo nunca faz isso. Quebraram lá dentro, provavelmente, não tem o flagrante deles quebrando, mas descendo de rapel pelas mangueiras do sistema de proteção de incêndio do Senado. Essas pessoas descem, saem tranquilamente, tiram o capuz, põem no bolso e saem. Nunca foram investigados, pelo menos não que a gente saiba. Então, tem coisas muito estranhas aí que não foram... Mas agora, você não acha... anistia já. Mas é interessante para esses governadores que têm um universo lá, outubro de 2026 na frente, que aquelas pessoas que estavam na manifestação tenham visto eles no caminhão e que depois vejam durante a campanha que eles estavam no caminhão. Mas, Cristina, você não acha que isso vai muito mais? Eu acho que vai muito mais além daquele evento lá de 8 de janeiro. Eu acho que essa população... Você vê que é um povo que está meio ferido, né? O brasileiro é um povo que está nesse tempo todo aí que tem essas manifestações. É um povo meio ferido dessas coisas que aconteceram aí nesses últimos tempos. Tem todas as injustiças, eu acho tem que essa difamação. Eu acho que é impunidade e injustiça. Sim. É por isso que o cara fala, porque ele fala, isso não está certo. Porque aí, voltando ao que você tinha dito, coisas não estão certas. Não está muito certo. O Alan citou aqui... Aí eu acho... E vou dizer uma coisa... E mesmo a manifestação da esquerda, que não vai muita gente, porque o cara também sente isso. Sim. O cara fala, a coisa não tá certa. Não vou colocar minha cara. Eu não vou fazer isso porque não tem pauta. Ele não tem o que falar. Não, e é muito ruim, voltando à manifestação da esquerda do Boulos, é muito ruim você chamar os teus apoiadores, mesmo que eles sejam extrema esquerda, ali apoiando invasão de propriedade e tudo mais, mas para dizer, a gente vai contra a libertação de presos do 8 de janeiro. Mas espera aí, mas tinha a Débora lá no meio que pintou, perdeu mané com batom. Véio. Tem os velhinhos, gente, que não ia dar golpe de Estado nenhum. Então, mesmo o cara, é isso aí, ele reflete e diz, eu não vou misturar a minha imagem com esse tipo de demanda. E tem uma coisa que o Alan falou agora há pouco, que é muito importante e tem a ver com o que você disse também da injustiça. A história da pena muito aumentada. Quando você pega casos, e na imprensa a gente está toda hora relembrando, vamos pegar a Elise Matsunaga, que é um caso clássico aqui. Confessou que... E tem muita gente que defende, não, mas ela era violentada e tal, não estou entrando no mérito aqui. Mas ela confessou que ela assassinou o marido, esquartejou o corpo e ocultou o cadáver.
crimes sequenciais. Ela foi condenada a 19 anos de prisão e depois que ela confessou, ela teve 3 de perdão e ficou só com 16 anos, cumpriu 1/6 da pena e foi para semiaberto. A Débora pichou, perdeu uma anel. E não é nem pichou, né? Pichou não é o verbo certo. Ela escreveu perdeu uma anéia com batom, porque o que você limpa no dia seguinte com água e não tem nenhum dano ao patrimônio não é pichação. Não tá certo. Não tá certo, né? Cristina, eu quero agradecer muito. Pô, que prazer ter você aqui. Programaço. Obrigada. Cristina tá nas redes sociais, a Cristina aí, ó, tá aí para você na tela. Se você colocar Cristina Gra, já vai pro canal dela para você seguir aí no Instagram. Espero que você volte aqui quando tiver aqui, pô, vem aqui dar uma, vem dar uma colher de chá. Ou como senador. Como senadora, me chamem que eu venho, que a gente tem muitas pautas para discutir no Senado. O Emílio é nosso senador. É isso, senador de... Nosso ditador. Muito bem.